Estamos de volta, mais um encontro está terminando para a sua região. A partir de agora, você fica com o noticiário da sua cidade. Até amanhã. Tchau, tchau. MSC TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse, 60 anos conquistando grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Unesc, nossa universidade comunitária. Tiros, bombas, pânico, caos. Os moradores de Criciúma viveram uma noite de terror. Bandidos com armas pesadas, carros com explosivos. Uma cidade assustada e sitiada numa ação planejada. Assaltantes bloquearam ruas, fecharam até o túnel do Morro do Formigão, que fica na BR-101 em Tubarão. Explodiu a agência do Banco do Brasil, onde funciona um centro de distribuição regional. Um policial militar e um vigilante foram baleados e pelo menos 6 pessoas foram feitas reféns. Os criminosos teriam levado 40 milhões de reais. Já é o maior roubo já feito aqui em Santa Catarina. A cidade acordou assustada, vivendo cenas que costumamos ver em filmes de ação. Tinha até dinheiro, muito dinheiro espalhado numa das principais ruas da cidade. A ação dos bandidos virou notícia em todo o mundo. Policiais de várias cidades catarinenses e até mesmo do Rio Grande do Sul buscam pelos assaltantes. Todas as principais autoridades do estado estão em Criciúma e vamos acompanhar todos os detalhes nesta edição especial do Jornal do Almoço. E no meio de toda a confusão no centro da cidade, durante a madrugada, uma rádio de Criciúma precisou interromper a transmissão, onde estava trazendo informações sobre o assalto, porque os funcionários foram ameaçados pelos criminosos. A gente vai agora conversar com o Eduardo Prestes, que tem todos os detalhes. Lembrando que hoje a Denise de Medeiros, direto do sul do estado, vai ancorar o Jornal do Almoço para todo o estado, com a cobertura completa desse fato que chama a atenção e que mobiliza o estado de Santa Catarina. Edu, é contigo. Pois é, Elaine. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi realmente, como você destacou no início do JA, uma noite de terror, uma noite realmente que vai ficar na memória de muitos criciumenses. E como você falou, vai ficar também na memória desse radialista, Dante Bragato, que estava no ar no momento em que tudo aconteceu e começou, como já é de costume, jornalisticamente falando, ele noticiando tudo o que estava acontecendo, aquilo que recebia de informações, até porque a rádio em que ele trabalha é aqui perto do batalhão da PM, do 9º batalhão da PM, onde nós estamos, e ele podia ouvir e ver muito do que estava acontecendo. E aí é que ele foi surpreendido com uma informação, com uma ligação dos criminosos que entraram em contato com a rádio, dizendo que era para ele parar de fazer a transmissão, porque senão poderia ter represálias. E ele, obviamente, com medo, acabou sendo censurado, digamos assim. A gente conversou com ele, com o Dante Bragato, que gravou um vídeo falando um pouco sobre essa situação que ele passou aqui em Criciúma. Olha só. Muitos tiros foram disparados próximos da nossa rádio, que fica na Avenida Centenário, a avenida principal da cidade, muito próximo ao batalhão da Polícia Militar. O que ocorreu é que por volta de 1h15 da manhã, nós, no ar, trazendo as informações, recebemos informações de moradores do local ou dos locais onde estavam os bandidos, que eles teriam sido ouvidos dizendo que a rádio estava passando muitas informações e que eles iriam invadir a rádio, que fica na avenida. Bom, e nesse tempo nós recebemos um telefonema, e esse realmente foi
que mais assustou. Aí comunicamos a direção da emissora do que estava acontecendo e fomos orientados a parar ali a transmissão, a interromper a transmissão naquele momento. E mesmo assim nós ficamos ali, digamos, ilhados, né, dentro da emissora, apagamos as luzes. Foi quando, logo depois que nós interrompemos a transmissão, nós notamos que um carro preto, semelhante aos carros usados pelos bandidos, começou a passar em frente à rádio devagar. Um carro preto, grande, eu não sei que carro era. Esse carro começou a parar em frente à rádio. Nós estávamos com as luzes apagadas e esse carro passou 3 ou 4 vezes. Pois é, uma situação complicada, situação lamentável que passaram esses jornalistas, né, principalmente Dante Bragato, que falou com a gente. A gente está aqui bem em frente ao 9º Batalhão da Polícia Militar, que foi, né, um dos alvos desses criminosos durante a noite. Eles, inclusive, chegaram a queimar um caminhão. Vou pedir para o Lucas Mendes, nosso cinegrafista, mostrar, porque o asfalto, inclusive, está queimado aqui, está derretido bem em frente ao batalhão, que foi onde ficou, né, realmente esse caminhão queimando durante alguns minutos e depois, obviamente, também nessa troca de tiros entre os criminosos e também os policiais que estavam aqui no batalhão. Foi realmente uma noite também de terror para os policiais, porque ficaram presos dentro do batalhão, praticamente tentando reagir a esse tiroteio contra os criminosos, a essa ação dos criminosos contra o batalhão da Polícia Militar aqui de Criciúma, numa ação muito organizada desses criminosos. A gente volta daqui a pouquinho, viu, Laine, dentro do próprio JA, também destacando um pouco mais sobre essa ação contra a PM aqui, marcas de tiros, realmente calibre grosso dos criminosos nessa ação, e também falando com o subcomandante-geral da PM aqui de Santa Catarina. Daqui a pouquinho a gente volta aqui dentro do JA com mais informações. Eu volto com vocês aí. Valeu, Eduardo. Obrigada. Denise, que madrugada, hein? Soube que você levantou aí e nem dormiu direito para conseguir fazer a cobertura completa desde o Hora 1. Bom dia, Santa Catarina, a manhã inteira. Você que mora na região, conta mais pra gente como é que tá tudo por aí, como aconteceu tudo por aí, Denise. Boa tarde para você, ou bom dia ainda, né? 11h52 agora. Oi, Laine, meu bom dia foi super cedo hoje, sim, como você acabou de comentar, né? Por volta das 3 horas da madrugada, então a gente recebeu todas as informações, as ligações, né? Pedindo para que a gente, então, entrasse ao vivo e se colocasse a par de toda essa situação que aconteceu aqui na cidade de Criciúma. Cenas de terror, realmente, né? Porque a gente, quando acompanha os vídeos e quando vê, conversa com os moradores também que moram ali pela região do centro e até que não moram, viu? Porque o pessoal que mora bem longe dali também diz que deu para escutar a quilômetros de distância os tiros, né, do armamento pesado. Então, explosões, cenas de violência em vários pontos da cidade. Era mais ou menos meia-noite quando a ação, aparentemente bem planejada, começou. E a gente preparou uma reportagem que mostra cronologicamente como é que foi esse grande assalto aqui no sul do estado. Tudo começou por volta das 11h40 da noite. As ações aconteceram em 3 pontos diferentes. Primeiro, o grupo ateou fogo em um caminhão no batalhão da Polícia Militar em Criciúma. O grupo ainda efetuou diversos disparos. Entre 00:10 e 00:20, o grupo fez mais 2 ações. Em Tubarão, na BR-101, no túnel do Formigão, um caminhão foi queimado para bloquear a rodovia e dificultar o acesso de reforço policial. Enquanto isso, no centro da cidade, outro grupo realizava o assalto à agência do Banco do Brasil. Tudo isso por volta da meia-noite. No entorno da agência, tiros são disparados para o alto. O grupo se espalha pelas ruas da região e segue disparando. Inclusive, alguns dos tiros são em direção às janelas dos prédios onde moradores assistiam e tentavam entender o que acontecia. Nas ruas, o grupo que assaltava fazia reféns. Os alvos foram pessoas que trabalhavam na região do banco, pintando a rua. Eles foram feitos de escudo humano. Carros de pessoas que passavam pelas ruas do entorno também eram parados. Esse carro não parou e foi alvejado pelos criminosos. Os tiros abriram um buraco na lataria do veículo. Ninguém se feriu. Explosivos foram usados para detonar o cofre do banco. Alguns, inclusive, foram encontrados ao lado de postes de energia em ruas próximas à agência. Em toda a ação, um policial militar e um vigilante ficaram feridos. O estado de saúde deles é considerado estável. Por volta das 2 horas da manhã, os criminosos libertaram os reféns e deixaram a cidade em comboio.
Agora pela manhã, o Banco do Brasil, alvo dessa ação aí dos bandidos, divulgou uma nota falando do assalto, que chamou de estilo novo cangaço. A assessoria do banco disse que aguarda a conclusão dos trabalhos da Polícia Técnica e a liberação do acesso à agência para que uma equipe de engenharia avalie eventuais danos à estrutura do prédio e iniciar os serviços de limpeza. O banco colabora com as investigações policiais no âmbito da sua atuação para solucionar o caso. O Banco do Brasil informa que não fala sobre valores subtraídos durante ataque às suas dependências. Mais informações devem ser buscadas junto às autoridades policiais. O Banco do Brasil atua para a normalização do atendimento no menor prazo possível, mas não há previsão para a reabertura da unidade. Clientes e usuários do Banco do Brasil Criciúma podem buscar atendimento temporário e alternativo nas agências Centenário, que fica na Avenida 15 de Novembro, número 46, no centro, né? E no Rio Maina também, e na Avenida dos Imigrantes, 2148, e também nas agências dos municípios vizinhos de Cocal do Sul e Nova Veneza, que também estão abertas ao público ao longo do dia. Agora a gente volta para Florianópolis. Laine, é contigo. Obrigada. Daqui a pouco eu volto a te chamar, Denise, porque hoje, durante toda essa edição, a gente vai conversar mais sobre o assunto. Eu te peço licença agora para chamar o Mário Mota para essa nossa conversa também, porque, é claro, como a Denise disse, todos foram pegos de surpresa por esse crime durante a madrugada e chamou ainda mais atenção, Mário Mota, por acontecer em uma das maiores cidades aqui do estado, né? Bom dia para você. Bom dia, Laine Vargas, bom dia, ouvintes, e bom dia, telespectadores de todo o estado. Você sabe que eu acompanhava a transmissão do Dante Bragato ontem à noite, no momento em que ele abandonou o estúdio ali e pediu licença para não continuar a sua transmissão. Laine, há alguns anos esse tipo de crime já foi muito frequente aqui no estado, mas em comunidades menores, cidades entre 5 e 10 mil habitantes, onde uma rodovia cruza praticamente. Normalmente é associado, como eu disse, a lugares onde o efetivo da Polícia Militar é bastante baixo, onde há várias estradinhas menores com facilidade para fuga. Luiz Alves, aqui pertinho de Blumenau, no início do Vale do Itajaí, foi várias vezes alvo dessas quadrilhas. Em março do ano passado, a gente se recorda, bandidos fizeram um assalto cinematográfico no aeroporto Quero-Quero, em Blumenau. Chegaram a matar uma mulher que trabalhava num galpão ao lado. Também teve armamento pesado, teve troca de tiros, uma ambulância falsa do SAMU foi usada, um caminhão de lixo fugindo com dinheiro. A polícia investigou e indiciou 8 pessoas. Até hoje, esse era o maior assalto da história de Santa Catarina. Foram roubados quase 10 milhões de reais de uma empresa de transporte de valores. A investigação apontou que a quadrilha levou pelo menos 7 meses para planejar aquele crime lá de Blumenau. Imagine esse daqui, então. A investigação dá conta disso. Ainda não se tem um levantamento de quanto foi roubado dessa agência do Banco do Brasil em Criciúma. Em verdade, ao lado da agência, no mesmo prédio, há o que eles chamam de tesouraria regional do BB. Aí você imagina, onde o dinheiro todo é guardado para distribuir para as agências. Por isso foi o foco dos bandidos. Algumas estimativas, a Laine inclusive comentou, falam em 40 milhões de reais. Sabe-se lá. Eles deixaram jogados na rua e foram apanhados ali 2 sacolas com mais de 800 mil reais. Foi um grande susto, um pânico danado para os moradores da cidade. Conversava hoje pela manhã com um rapaz que mora no Luiz Cavaler, que é aquele maior edifício do lado do estádio Heriberto Wilson, dá uns 5 quarteirões do local. Mas eles estavam apavorados, porque morando no 6º andar recebiam possibilidade de balas, porque o armamento é muito pesado, a distância. Então, o prefeito Clésio Salvaro, que recepcionou o governador Carlos Moisés há pouco, numa coletiva, inclusive, está acompanhando o trabalho da polícia desde a madrugada de hoje. Eu recebi alguns materiais encaminhados pela sua assessoria ainda na madrugada. Veja uma das primeiras declarações do prefeito Clésio Salvaro. Vamos dar uma acompanhada. Olá pessoal, tudo bem? Já estou aqui no Paço Municipal, depois de termos vivido uma verdadeira noite de terror. Infelizmente tivemos ali um policial que foi alvejado, um vigia que também foi atingido, mas a polícia fez muito bem o seu papel. Agora o prefeito da cidade pede que todos vocês voltem ao seu local de trabalho. Vamos deixar a polícia fazer o papel da polícia, IGP, BOP, Polícia Civil, Polícia Militar, todos estão fazendo muito bem
o seu papel. O que o prefeito pede, mais uma vez, que vocês vão trabalhar, que voltem para o seu local de trabalho e não esquecendo do coronavírus, vamos manter o distanciamento, uso frequente da máscara, álcool em gel, e logo esse ano vai passar. Tá bom, gente? Um abraço. Pois é, prefeito Clésio Salvaro, que logo em seguida estava já no Paço Municipal, aguardando a chegada do governador Carlos Moisés, e ambos acabaram numa coletiva orientando, dando o posicionamento, inclusive, da própria Polícia Militar. Eu preciso apenas deixar no ar aqui um raciocínio que me parece básico, que é a questão da inteligência policial em Santa Catarina, que sempre foi uma das melhores do Brasil. Não percebeu nada nesses últimos dias. 40 bandidos estavam por ali já há muitos dias investigando, preparando. A nossa inteligência, o que houve? Certamente nós vamos ter noção de tudo o que aconteceu até então, mas fica no ar apenas essa indagação, que não é minha, é de quem mexe com essa área e sabe que a inteligência antecipa fatos, percebe claramente movimentação de pessoas bastante suspeitas, e para mais ou menos 40 bandidos invadirem uma cidade, uma área central como a de Criciúma, em pleno dia 30, dia em que se recolheu a primeira parcela do 13º salário para todo mundo, então tinha muito dinheiro ali guardado para municiar as agências do Banco do Brasil. Quer dizer, de uma hora para outra, você já viu, não há o que fazer. Quer dizer, movimentação de policiais para lá e para cá, a coisa não é fácil. Você enfrentar uma quadrilha com armamento pesado, como foi, vocês puderam acompanhar isso, né? Tiros à distância, fogo em caminhões, fechando túneis para evitar que outras guarnições de Tubarão, de Laguna, daqui de Florianópolis pudessem auxiliar. Quer dizer, até que se mobilizou, por exemplo, o policiamento aéreo ostensivo da Polícia Civil dirigindo-se para lá, eles já haviam fugido. A própria rota de fuga foi um negócio estranho, mas claro, planejado. Desceram para o lado de Forquilinha, quando todo mundo imaginou que eles fossem para o sul, eles descambaram no entorno rumo a Nova Veneza e abandonaram seus veículos no meio do milharal. Ou seja, tudo estava planejadinho. E não dá para fazer isso em 2, 3 dias. Aquele de Blumenau demorou 7 meses para ser planejado. Esse, eu confesso a vocês, não tenho a menor ideia, mas fica no ar esta pergunta. E certamente a nossa gloriosa Polícia Militar continua o seu trabalho, vai prender gente, espero, naturalmente, mas a questão da inteligência de prevenção talvez tenha deixado a desejar neste caso. Vamos lá, Laine Valgas, continuo contigo. Daqui a pouco retornamos contigo também, Mário Mota. Muito obrigada por enquanto. Agora, 12:03. A seguir, vamos voltar com mais informações dessa cobertura especial direto de Criciúma para todo o estado. A polícia confirma que já é o maior roubo da história de Santa Catarina. Vamos ouvir o que dizem as forças de segurança do estado sobre esse crime e também a investigação. Até já. 12:06. O Jornal do Almoço está de volta com toda a cobertura do assalto a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, e a ação que aconteceu ali perto da meia-noite foi cinematográfica. Segundo as autoridades de segurança do estado, foi o maior assalto já registrado aqui em Santa Catarina. Nós vamos voltar agora ao vivo, direto do nosso estúdio do Jornal do Almoço em Criciúma, com a Denise de Medeiros, porque 2 pessoas ficaram feridas durante essa ação tão violenta, hein, Denise? Exatamente, Laine, ficaram sim, viu? Foi um policial militar e um segurança. O PM ainda está internado e o estado dele é delicado. O Edu Prestes, né, está na frente do batalhão da PM, que também foi alvo dos bandidos, e a gente vai chamar ele ao vivo para conversar agora. Eduardo, uma das coisas que chamaram a atenção era o armamento usado pela quadrilha, né?
É isso mesmo, Denise. A gente volta ao vivo aqui no JA, aqui da frente do batalhão, né, do 9º Batalhão de PM aqui de Criciúma, destacando justamente essa informação que foi inclusive repassada pela PM pra gente. Chamou bastante atenção, inclusive deles, né, o calibre dessas armas, né, realmente armamento bem forte. Segundo a PM, foram armas de grosso calibre, 5,56, 7,62 e .50. Segundo a PM, as armas 5,56 e 7,62 são restritos ao uso militar. E aí, aqui em frente ao batalhão, onde teve um forte tiroteio, a gente pode ver, eu pedi para o Lucas Mendes mostrar para a gente as marcas dessas balas aqui na unidade do 9º Batalhão de Polícia Militar. É visível no concreto, nos toldos, também nos vidros aqui da PM. Realmente uma troca de tiros muito grande por aqui. A gente inclusive viu, né, vídeos durante todo o dia dessa troca de tiros, desse tiroteio que aconteceu aqui. E inclusive recebemos alguns áudios de policiais militares que estavam dentro do batalhão, de certa forma cercados, né, não conseguiam sair e tentando pelo menos se defender, né, desse tiroteio, desse realmente ataque que foi feito contra a base da PM aqui de Criciúma. Os criminosos, além disso, como a gente mostrou na primeira entrada, atearam fogo em um caminhão bem em frente ao batalhão, também para impedir que a PM pudesse sair e atender a ocorrência lá no centro do assalto ao banco. Tudo realmente muito organizado e planejado para que a PM não tivesse reação, não tivesse realmente como conseguir atender a ocorrência principal, digamos assim, né, que era justamente o assalto na região central, na agência do Banco do Brasil, bem no centro de Criciúma. Durante esses disparos aqui no batalhão, uma guarnição da Rádio Patrulha e outra do PPT chegou a cruzar com uma das equipes dos criminosos, né, com um dos carros dos criminosos. E foi nesse momento que o policial militar acabou sendo atingido. E esse policial militar, como a Denise reforçou no início, passou por uma cirurgia, está internado ainda. O quadro dele é considerado, segundo a PM, ainda preocupante, mas estável, e durante o dia deve ter uma avaliação, né, uma nova atualização desse boletim também pelo próprio hospital onde ele está internado. Realmente, a própria Polícia Militar muito impressionada com o poderio, né, desse grupo criminoso em relação ao armamento que eles tinham para realizar essa ação aqui do assalto ao banco, no Banco do Brasil, aqui em Criciúma. Eu volto com vocês aí no estúdio e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da frente do batalhão. Obrigada, Edu, pelas tuas informações mais uma vez. Pois é, uma ação muito planejada, bem orquestrada e uma ação muito cara, né? Agora, quem está acompanhando também toda essa operação, né, desde a madrugada, porque estava na região ali onde aconteceu tudo, no centro de Criciúma, é a nossa repórter, a Bárbara Barbosa. Bárbara, você chega ao vivo com a gente agora para contar mais um pouquinho, né? Como é que foi essa madrugada? Você que estava ali bem pertinho, presenciou algumas coisas, né? Boa tarde para você. É isso aí, Denise. Boa tarde para você, para o pessoal de casa também. Olha, noite difícil, bem difícil de esquecer. Tudo começou ali por volta da meia-noite, exatamente à meia-noite, começou um barulho muito forte. E aí, relato pessoal, a gente custou muito acreditar que eram tiros, porque era um na sequência do outro, então era muito difícil de acreditar que era um tiroteio. E aí, conversando com grupos de outros amigos aqui da região central, eles também escutavam, mas são colegas que moram mais longe. Então, a gente percebeu que eles estavam muito espalhados aqui na região central e que eram muitos. E aí foi o momento que eu fui para a sacada, a gente foi para a sacada para ver o que estava acontecendo, e a gente viu que realmente eles ficavam em uma esquina, em 4, cada um em uma rua, para trancar, realmente, para trancar, tentar barrar de qualquer jeito a chegada de esforços da polícia. Eles paravam os carros que estavam chegando, usavam esses carros como uma barreira, usaram reféns também, foram algumas pessoas, servidores públicos, que estavam limpando, fazendo a manutenção das ruas. Mas o que a gente via era isso: capacete, colete, armamento muito pesado. A ideia era realmente assustar muito a população, mostrar esse poderio militar mesmo, e assustar, claro, também a polícia, não deixar de qualquer forma a polícia se aproximar. Tanto é que antes disso, o túnel do Formigão lá em Tubarão já tinha sido bloqueado, já tinha sido incendiado, o 9º Batalhão também. Então, o que passou de ideia é que eles orquestraram muito bem antes de começar a sitiar, ocupar realmente a região aqui central. Então, isso durou mais ou menos 1h40. Não tinha 5 minutos de trégua, não tinha. Era tiro atrás de tiro e atrás de explosão, sem trégua, não tinha 5 minutos. E aí, quando parou tudo, 1h40 da manhã,
ali por volta das 2 horas eu dei um tempinho e aí vim aqui. Porque para vocês entenderem, eles estavam na região central, barrando a região central, mas o assalto mesmo aconteceu aqui onde a gente está, que é na rua Lauro Miller, aqui na esquina com a Avenida Presidente Vargas, porque aqui tem uma agência bancária. Então foi aqui que aconteceu todo esse assalto. E aí, queria mostrar para vocês o que na hora que a gente chegou aqui, a gente encontrou muitas cédulas, muitas notas de dinheiro espalhadas no chão mesmo. A Polícia Civil já estava aqui para coordenar tudo, não deixar ninguém furtar esse dinheiro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa muito comum que a gente encontra quando chega aqui. Olha só, eu tô na calçada, gente. Isso aqui é projétil. Eu encontrei isso aqui, muita gente da cidade encontrou também. Só uma andadinha que eu dei aqui, só de chegar aqui para fazer esse ao vivo, eu já encontrei esse projétil. E muito, para vocês terem noção da quantidade de tiros que foi. E aí, o IGP e a Polícia Civil já isolou, logo na sequência, veio também o Esquadrão Antibombas para isolar todo o local, porque tinham explosivos. Deu para ver também explosivos no poste, pertinho de um carro, eles deixaram bem pertinho de um carro, e também nessa saída lateral, que a gente vê lá no fundo, uma saída lateral da agência. Então tinham explosivos ali, e é por isso que a polícia isolou o local e não deixou mais a gente ficar. Foi até o momento que eu fiz as minhas últimas imagens, porque realmente colocaria em risco a nossa segurança. E aí essa era a orientação mesmo para a população, para que não ficasse muito aqui no centro, até para não atrapalhar o trabalho das equipes, que é exatamente o que eles continuam fazendo. Apesar desses explosivos terem sido já desativados, eles continuam aqui porque essa é uma cena de crime, é daqui que vai surgir indícios de quem são, de onde vem essa quadrilha. Com vocês aí. Obrigada, Bárbara, pelas informações. Pois é, quando a gente chegou lá, né, hoje de manhã cedo, ainda tinha explosivos na rua ao lado ali da agência do Banco do Brasil, e o esquadrão de bombas foi chamado para desativar e retirar esse material dali. Então, né, muito perigosa, uma cena muito perigosa. Enfim, lamentável, né? A cúpula da Segurança Pública do Estado está aqui em Criciúma acompanhando toda a investigação. Uma coletiva de imprensa aconteceu no finalzinho da manhã e essas forças policiais se manifestaram. O Paulo Miller acompanhou e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Paulo. Oi, Denise, boa tarde a você, quem acompanha o Jornal do Almoço. Essa coletiva ela começou pouco antes das 11 horas da manhã, reuniu Instituto Geral de Perícias, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todas as forças de segurança, inclusive contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, o delegado Paulo Queires, e também o governador Carlos Moisés. Ao longo ainda dessa edição do Jornal do Almoço, a gente vai trazer os destaques das falas do governador Carlos Moisés durante essa coletiva, mas vamos falar primeiro, principalmente das forças de segurança da Polícia Civil. É que a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, assumiu as investigações, a DEIC que é da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Antissequestro. O que os investigadores já deixaram bastante claro é que se trata, né, de um dos maiores roubos da história de Santa Catarina. Como o Mário Mota colocou até no início do Jornal do Almoço, antes disso tinha sido aquele assalto no aeroporto Quero-Quero em Blumenau, que agora foi superado por essa ação aqui em Criciúma. Outra coisa que também está no radar dos investigadores é que as pessoas que formam esse grupo criminoso que cometeu o crime aqui em Criciúma são pessoas de fora do estado e que planejaram essa ação com muita antecedência. O delegado Anselmo Cruz, ele falou sobre isso. Vamos acompanhar. Por parte do trabalho de investigação feito pela Polícia Civil, junto com o Instituto Geral de Perícias e com o que preliminarmente é feito pela Polícia Militar, assim como demorou tanto tempo para ser planejado, também precisa de um trabalho meticuloso, extremamente dedicado e demorado para que se possa dar uma resposta à altura. Não se pode querer que 30 assaltantes que tenham planejado algo e se preparado durante meses se consiga uma resposta sobre aquilo que aconteceu em questão de horas ou em questão de poucos dias.
Como eu também falei, né, quem esteve presente nessa coletiva foi o secretário de Segurança Pública, o delegado Paulo Queires. Ele destacou, né, a prontidão com que as forças de segurança se deslocaram aqui para Criciúma para poder atender essa ocorrência. Inclusive, ele falou sobre isso mais cedo no Bom Dia Santa Catarina, enquanto ele estava em deslocamento aqui para o sul do estado. Uma outra coisa que ele comentou é que a Secretaria de Segurança Pública vinha comemorando os bons índices de redução de crimes contra instituições financeiras, contra bancos aqui em Santa Catarina. Entre janeiro e novembro deste ano, a redução foi de 57% desse tipo de crime, se a gente comparar com o mesmo período lá de 2019. O delegado Paulo Queires também falou que as pessoas que foram identificadas e que participaram dessa ação vão ser responsabilizadas. Vamos acompanhar. Pois bem, ficamos sem o áudio do delegado, né? Vamos então falar com relação ao clima que está por aqui. O trânsito aqui na Lauro Miller, né, numa das ruas aqui, acabou sendo liberado, então ela fica aqui no entorno da agência do Banco do Brasil no centro. Tem muita gente ainda acompanhando o trabalho da polícia, a polícia segue por aqui, a perícia também segue por aqui para poder fazer os trabalhos, recolher as provas e também dar os encaminhamentos para as investigações. Denise. Obrigada, Paulo, pelas informações. E agora a gente vai conversar, então, ao vivo. Vamos voltar a conversar, aliás, né, com o Eduardo Prestes, porque ele está com o Coronel Pontes da Polícia Militar. Oi, Eduardo. Nós. Segura. Oi, Denise, tudo bem? Pois é, a gente está aqui com o subcomandante-geral da Polícia Militar em Santa Catarina, Coronel Pontes, Marcelo Pontes. Coronel, aproveitar e falar com o senhor sobre essa situação primeiro, situação de saúde do soldado Jefferson, que foi baleado nesse confronto todo que houve. Como é que está a situação dele? Tem alguma atualização? A situação dele é gravíssima, ele está passando por um terceiro procedimento cirúrgico. O problema dele é a questão da hemorragia interna, que está difícil de conter. Então, os médicos estão trabalhando nesse sentido, né? Ele perdeu muito sangue. E essa é uma situação que preocupa bastante, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, que ele saia dessa. Mas o estado é gravíssimo. A gente destacava agora há pouco a questão do armamento, né, desses criminosos, inclusive com marcas assim, realmente de calibre grosso aqui no batalhão. Isso também surpreendeu vocês em relação a esse poderio ofensivo desses criminosos? Surpreendeu pelo armamento que estavam portando e pela quantidade de criminosos que estavam junto com essa equipe, né? De fato, em torno de 40 criminosos, né? Todos planejados a ação deles. Começou aqui pela frente do batalhão, né? Onde eles atiraram contra o quartel e tocaram fogo no caminhão, e a partir daí começou toda aquela busca aqui, né? Que os vídeos, as imagens já retrataram. Em relação a essa busca, né? A gente tem a informação lá do Picadão, lá em Nova Veneza, onde eles abandonaram os veículos. Há alguma atualização em relação a isso? Se a fuga foi via terra ou foi pelo ar? Alguma informação relacionada a isso? Desde que os fatos se deram, nós deslocamos toda a equipe do BOP, né? Nossa equipe tática de Florianópolis, para acompanhar o pessoal que tem expertise nesse tipo de ocorrência. E a partir do momento da localização dos 10 veículos, nós começamos agora as informações que estão chegando, de vídeo, de depoimentos de pessoas que estavam ali próximo a onde abandonaram os veículos. Estamos aí numa rota de informações, de busca de informações, no sentido de fato identificar a rota que eles utilizaram, o tipo de veículo, e as informações estão bem avançadas. A gente recebeu, lhe pergunto, Coronel, vídeos de monitoramento, de câmeras de monitoramento de um caminhão que teria circulado naquela região, naquele momento da madrugada. É uma possibilidade? É uma possibilidade, a gente está monitorando toda a rota desse eventual caminhão, né, onde ele, porventura, passou, para tentar buscar identificar de fato, de onde ele surgiu. Tem outras informações também que estão aí, né, o pessoal está levantando, que tem relação com a ocorrência, que podem, né, nos dar um encaminhamento para descobrir onde eventualmente a fuga que eles tiveram e de fato a gente conseguir a prisão deles. Falando sobre a ação como um todo, né, desde aqui no batalhão da PM até lá também no centro, a avaliação de vocês é que nada parecido tinha acontecido no estado até então? As ocorrências do Novo Cangaço acontecem normalmente em municípios pequenos, né, as pequenas localidades. No município de grande porte, né, de porte como Criciúma, de fato surpreendeu, ainda mais no centro da cidade, né? É um fato que ainda não havia registro desse tipo de situação, né? O que demonstra aí a articulação, o planejamento dessa equipe, que certamente isso demorou tempo, né? Eles foram bem, planejaram bem a ação deles, o que surpreendeu, né? O fato de ser uma cidade de grande porte, no centro da cidade, né? Com uma quantidade expressiva de criminosos, bem armados, quantidade grande de explosivos, né? A forma como eles organizaram esse tipo de ocorrência.
A pronta resposta foi dada, né? Logo em seguida que teve o fato aqui, a guarnição do PPT chegou, tinha mais de 2 guarnições de rádio patrulha, diferentemente das ocorrências de pequenos municípios, onde de fato está desprovido de policiamento, às vezes é um policial só, né? Com pouco recurso. Aqui não. Isso é uma cidade que tem essa pronta resposta, tanto aqui como no entorno. Então é essa situação que chama a atenção, né? A ousadia de mesmo uma cidade dessa com recursos, né, de pronta resposta, eles assim praticar esse tipo de crime. Para a gente finalizar sobre essa questão toda do planejamento deles, inclusive alguns artefatos, né, chegaram a ser deixados ao redor, próximo ao banco. Você acha que isso também foi uma forma de tentar intimidar alguma forma? Seria uma outra forma de ataque ou, enfim, acabou ficando por uma coincidência? Eles utilizam da contra-informação durante a ocorrência justamente para enganar os policiais, para deslocar para um outro ponto. E de fato esse tipo de situação com explosivos, deixando ali, eles de fato são estratégias que eles usam para estabilizar, para inibir a ação policial, né? E foi uma grande quantidade de explosivos que permaneceram ali. A nossa equipe do BOP deslocou lá rapidamente para fazer recolhimento desse artefato explosivo. Foram em torno de 200 quilos que serão detonados agora à tarde. Então de fato chama também uma atenção, além do armamento, né? O material explosivo que eles utilizaram para esse crime. Tá certo, Coronel. Muito obrigado pela entrevista aqui com a gente ao vivo no Jornal do Almoço, dando essas explicações. Subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcelo Pontes, atendendo a gente aqui no JA. E eu volto com vocês aí no estúdio. 200 quilos de explosivo, né? Muita coisa, realmente uma noite que foi uma surpresa, né? Uma surpresa ruim, principalmente para quem mora no centro da cidade e também para os policiais militares que tiveram o batalhão todo alvejado. Laine, daqui a pouquinho a gente volta aqui do sul do estado com todas as informações sobre esse roubo aí a essa agência do Banco do Brasil, viu? É contigo em Floripa. Combinado, Denise. Muito obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente se fala, então. Agora 12h23, mais uma paradinha no seu Jornal do Almoço. E no próximo bloco vamos falar de pandemia. Os números, a lotação das UTIs, tem também a atualização da greve dos funcionários da CONCAP na capital. Hoje teve manifestação em uma das pontes de acesso à cidade. A gente já volta com você, são só 2 minutinhos. Até já. Neste ano de tantos desafios, uma coisa não mudou. A solidariedade continua fazendo a diferença. Participe da Árvore do Bem do Jornal do Almoço. Doe um presente no Giasse Supermercados e na Unesc. Árvore do Bem. Oferecimento. Giasse, 60 anos conquistando grandes amigos. E Unesc. Quem faz Unesc faz a diferença. Matrículas abertas. Meio-dia, 25 minutos e agora a gente está de volta para atualizar para você os números da pandemia aqui no estado, números que você sabe nos preocupam cada vez mais. Olha só, chegando aqui, só ontem foram confirmados mais de 5.300 casos novos da doença e com isso então nós chegamos aí a 364.344 casos oficiais de Covid-19 aqui no estado. Desse total, mais de 330 mil pessoas são consideradas felizmente recuperadas. Mas o número de casos ativos, ou seja, pessoas que enfrentam o vírus nesse momento e podem transmiti-lo, seguem muito, muito alto. Você vê aqui que nós tivemos uma pequena queda em relação ao boletim anterior do estado, mas ainda assim são 29.809 pessoas contaminadas em Santa Catarina ao mesmo tempo. A capital segue com o maior número de casos ativos, com 2.829 casos. Joinville tem 2.096 e Criciúma tem 1.362 pessoas com o vírus neste momento. Na próxima tela, chegando para você o número atualizado de mortes aqui no estado. Chegamos aí a 3.762 pessoas que perderam suas vidas para esse vírus aqui em Santa Catarina. E só ontem foram contabilizadas no sistema do estado mais 41 mortes. A equipe de dados da NSC atualiza diariamente as informações sobre essas vítimas. E os últimos a entrarem para essas estatísticas foram homens e mulheres com idades entre 47 e 92 anos. Agora, outro dado que a gente tem que ficar muito atento, que é a taxa de ocupação das UTIs. Entre os 1.426 leitos de UTI SUS, 85,27% estão ocupados. O que isso significa? Significa dizer que há
apenas 210 livres no estado. 583 leitos estão ocupados por pessoas com suspeita ou confirmação de Covid. E você vê aí também a situação por região. Meio-Oeste e Serra tem a maior taxa, com mais de 90% dos leitos ocupados neste momento. Então, é justamente para a Serra que a gente vai agora conversar ao vivo com a Eduarda Demenech, porque, Duda, diante dessa situação tão complicada, nós temos abertura de leitos em vista aí para a região da Serra. Boa tarde para você. Oi, Lane, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Sim, desde a semana passada, os leitos de UTI Covid estão operando no limite aqui em Lages, especificamente. Hoje, mais 4 leitos de UTI Covid estão sendo abertos no Hospital Teresa Ramos, que é do estado. Na semana passada, outros 2 já tinham entrado em operação. Com isso, esse hospital terá, a partir de hoje, 26 leitos de UTI para receber pacientes graves com Covid-19. Já no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que é filantrópico, são 20 leitos de UTI Covid SUS. Esses 2 hospitais são os únicos aqui da região que recebem pacientes graves com a doença dos 18 municípios. A taxa de ocupação na UTI nesse momento é de 87% e na enfermaria Covid de 81%. Segundo a Secretaria de Saúde aqui de Lages, o número de atendimentos e também de casos positivados é o maior desde o início da pandemia. Nas 2 últimas semanas, 1.600 pessoas foram infectadas. A central de triagem fechou o mês de novembro com um recorde nos atendimentos. Foram quase 10 mil pessoas atendidas em um mês. Um lockdown nesse momento está descartado, segundo a Prefeitura, que disse que intensificou as medidas de fiscalização. Laine. Obrigada, Duda. Bom trabalho para você aí na Serra. E no Planalto Norte, na região nordeste do estado, a situação também se complicou e bastante, viu? Dos 9 hospitais que atendem pelo SUS, em 5 deles a ocupação dos leitos específicos para Covid já chegou a 100%. Então, com isso, foram feitas novas restrições. Kleber Pisamiro chegando agora ao vivo conosco para contar mais sobre esse assunto. Boa tarde para você, Kleber. Boa tarde, Lane. Boa tarde a todos. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, se a gente fizer um recorte somente para os leitos disponíveis pelo SUS adulto, a ocupação chega a 93,97% nas regiões norte e nordeste de Santa Catarina. Agora, se a gente falar especificamente com relação aos leitos adultos pelo SUS disponíveis para o tratamento da Covid-19, a situação é ainda mais preocupante. Dos 9 hospitais que fazem esse atendimento nessas regiões, em 5 deles a taxa de ocupação já chegou a 100%. E em outros hospitais tem poucos leitos disponíveis. Nós fizemos uma arte para as pessoas de casa entenderem quais são esses hospitais e quais são as vagas disponíveis. São 2 hospitais em Jaraguá do Sul e 1 em Joinville, 1 em Canoinhas, 1 em Porto União, com todas as vagas ocupadas. Restam apenas 2 leitos disponíveis em Mafra, no Hospital São Vicente de Paula, dos 5 para o tratamento do coronavírus. Uma vaga em São Bento do Sul, no Hospital Sagrada Família. O Hospital Hans-Dieter Schmidt, aqui em Joinville, tem 2 vagas. E o Hospital São José, também aqui em Joinville, tem 1 vaga livre apenas. Em Joinville, são 59 leitos de UTI para o tratamento do coronavírus pelo SUS adulto. 56 deles estão ocupados. Já na rede privada, dos 36 leitos disponíveis para a Covid-19, 30 deles estão ocupados. Segundo a Prefeitura, 20 novos leitos devem ser reativados ou ativados. 10 deles no Hospital Bethesda e outros 10 aqui no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt a partir do dia 11 de dezembro. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para a ativação dos leitos no Hospital Regional, é preciso contratar profissionais, o que deve ser feito nos próximos dias. Na semana passada, o governador Carlos Moisés havia anunciado a liberação de 44 milhões de reais para a reativação de 205 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 em todas as regiões do estado até o dia 31 de dezembro. Falando aqui especificamente de Joinville, em função do aumento no número de casos ativos e também da ocupação nos leitos de UTI, a Prefeitura publicou agora pela manhã um decreto com mais restrições para evitar uma contaminação ainda maior. Segundo o decreto, está proibida a realização de palestras, feiras e eventos sociais. Não podem mais abrir parques aquáticos, museus, bibliotecas, cinemas e casas noturnas. Volta a ser proibida a concentração
e a permanência de pessoas em espaços públicos, jogos e competições. Festas e confraternizações em condomínios e casas também estão proibidas, assim como música ao vivo em bares e restaurantes. O decreto determina ainda a permanência de no máximo 30% da capacidade dos estabelecimentos comerciais, como shoppings, mercados, também academias e igrejas. Laine. Obrigada, Kleber. Bom trabalho para você aí. E o Hospital Regional São Paulo de Xanxerê iniciou hoje a liberação de visitas ao setor de isolamento da Covid-19. A Fernanda Moro, ao vivo, vai explicar para a gente como esse protocolo de visitas deve funcionar para garantir a segurança, né, Fernanda? Boa tarde para você. Laine, boa tarde. A entrada dos familiares ocorre em momentos agendados nas terças e sextas-feiras com duração de 10 minutos. Tanto na enfermaria quanto na UTI. Hoje pela manhã o hospital recebeu os primeiros familiares para essas visitas e é claro que eles seguiram uma série de regras que foram estabelecidas. Os visitantes devem ter entre 18 e 59 anos, não podem ser de grupos de risco. Além disso, eles devem estar vestindo calça e calçado fechado e não podem usar nenhum tipo de acessório, como relógio ou brincos. Só será permitida a entrada de um familiar por paciente e essa pessoa, Laine, será acompanhada por profissionais da unidade. A direção do hospital disse que é possível garantir a segurança de todos seguindo à risca o protocolo e explicou ainda que as visitas elas são importantes para a humanização do atendimento aos pacientes que estão hospitalizados na ala Covid e também para diminuir a angústia dos familiares. De acordo com o último boletim, 10 pacientes estão internados na enfermaria e todos os 16 leitos de terapia intensiva estão ocupados. E a procura por atendimento médico vem aumentando e obrigando hospitais aqui da região a uma série de adaptações. Em Concórdia, a partir de hoje até o dia 9 de dezembro, estão cancelados todos os procedimentos eletivos. Pelo último boletim, são 37 internações na ala Covid, 10 em UTI. Aqui em Chapecó, a Prefeitura estendeu o horário de funcionamento do ambulatório de campanha que funciona no centro da cidade. A partir de hoje, o atendimento no ginásio Ivo Silveira será das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Antes, era só até as 7 da noite. Já o ambulatório do bairro EFAP, junto ao pronto atendimento, segue atendendo 24 horas. Já são 93 mortes por causa da Covid em Chapecó. E há pouco, a direção do Hospital Regional do Oeste informou que 34 dos 35 leitos de UTI para a Covid-19, Laine, estão ocupados. Uma situação que preocupa. Volto contigo. E cada dia mais, né, Fernanda? Obrigada, querida. Bom trabalho para você aí no nosso Oeste Catarinense. Agora, 12h35, a gente muda de assunto para atualizar as informações sobre a greve dos trabalhadores da CONCAP, que é responsável pela coleta de lixo na capital. Essa greve ou paralisação foi anunciada ontem. A Marina está chegando conosco ao vivo para contar mais detalhes, porque hoje pela manhã representantes do sindicato e da prefeitura se reuniram para tentar um acordo. Esse acordo aconteceu, Marina? Boa tarde para você. Boa tarde, Laine. Boa tarde a todos que nos acompanham. Não aconteceu nada resolvido. A reunião entre representantes da Prefeitura e do sindicato começou por volta das 9 horas da manhã. A assessoria do sindicato nos disse agora que não recebeu nenhuma proposta por parte do município. A assessoria de comunicação da Prefeitura também não diz que não tem um diálogo com o sindicato, o diálogo não avançou, então a paralisação, a greve continua. Os trabalhadores da CONCAP seguem em protesto. Hoje, no fim da manhã, eles saíram lá da sede, no bairro Coqueiros. A gente tem algumas imagens aí para mostrar para vocês. Passaram pela ponte Pedro Ivo. Eles ocuparam uma das pistas. O trânsito, claro, não foi totalmente bloqueado, mas isso gerou um pouco de fila. Depois eles seguiram pelo centro até a prefeitura da capital, onde eles estão agora. Nesse momento, os trabalhadores da CONCAP estão protestando em frente à prefeitura da capital. O que eles pedem, né? São várias reivindicações. Entre elas, um reajuste de 4,7%. E também no Vale Alimentação, um reajuste aí de R$ 2,50. A Prefeitura diz que não pode fazer isso por conta da legislação. Aquela lei que proíbe Estado e município de repassar qualquer reajuste ou aumento salarial durante a pandemia. O sindicato, por outro lado, diz que esse acordo foi feito antes da pandemia. Por isso que eles estão tentando esse diálogo aí, esse acordo.
A Prefeitura contratou uma empresa privada que começou o serviço hoje pela manhã para evitar o acúmulo de lixo nas ruas. A gente viu muito lixo espalhado em algumas ruas, mas tem uma empresa trabalhando. A Prefeitura diz que vai cobrar do sindicato essa conta, já que, segundo o município, eles não garantiram o mínimo necessário do serviço durante a greve. Mesmo assim, Elaine, um pedido muito importante por parte da CONCAP para o pessoal evitar colocar muito lixo na rua, porque a gente não sabe até quando isso vai continuar, né, esse conflito, esse impasse entre prefeitura e sindicato. Obrigada, Marina. Mais do que nunca, a nossa colaboração é importantíssima. Bom trabalho para você. Mudamos de assunto para falar de previsão do tempo. Douglas Márcio já por aqui. O que você destaca para a gente? Boa tarde. Oi, Elaine. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vamos embora. O tempo vai seguir instável nas próximas horas no litoral e redondezas, como a Serra Catarinense e também o Vale do Itajaí. É a chamada circulação marítima que dita as condições do tempo. O que é isso? É aquela umidade que vem do mar com a ajuda de ventos e produz nuvens e chuva isolada. Continua assim, alternando entre uma coisa e outra ao longo da tarde. Nas outras regiões, onde essa umidade não chega, tem sol e momentos de muitas nuvens. É o caso do oeste e a partir de agora aumenta a chance de temporais com raios e trovoadas. Para os lados do oeste, aliás, continua esse abafamento dos últimos dias, temperatura acima dos 30 graus. Nas outras regiões, as máximas vão ficar entre 27 e 29. Laine. E qual a previsão para amanhã? Ainda o tempinho instável, tá, Laine? A quarta vai ser mais um dia de sol e momentos de muitas nuvens. No litoral e no vale tem chance de chuva, principalmente, gente, na madrugada, comecinho da manhã, depois o tempo firma um pouco e de noite volta a condição de chuva por causa da circulação marítima. Nas demais regiões, o abafamento continua e ele é um dos combustíveis para as pancadas isoladas de chuva com raios e trovoadas, isso mais para o fim do dia em todas as regiões. Granizo também não está descartado, mas eu já aviso que essa chuva deve ser mal distribuída, ou seja, chove numa cidade e ali perto não passa de aumento de nuvens. Amanhã de tarde vai fazer 31 graus de máxima para vocês do oeste. Nas outras regiões, máximas entre 26 e 28 graus. Era isso por hoje, Laine. Até amanhã. Obrigada, querido. Bom trabalho para você também, viu? E uma operação do GAECO cumpriu mandados de busca e apreensão hoje na Prefeitura de Itapuá, no norte do estado. O Grupo Especial do Ministério Público apreendeu um drone e extraiu dados dos computadores da Prefeitura. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido numa casa onde moram 2 pessoas. Nesse local foram apreendidos celulares, computadores e 2 drones. Segundo o GAECO, a operação foi para investigar a contratação por parte do prefeito Marlon Neuber de 2 servidores municipais para a produção de materiais de campanha usando a estrutura da Prefeitura. Nós procuramos o prefeito agora pela manhã. Ele informou que renunciou ao mandato atual na noite de ontem em função de outro processo que tramita na Justiça Federal. Ele disse ainda que desconhece esse inquérito que apura a contratação dos servidores e também desconhece a ação dessas pessoas. Como foi reeleito nesse ano, Marlon Neuber pode assumir um novo mandato a partir do ano que vem. E 4 pessoas foram presas em uma operação policial ontem à noite em Chapecó. Drogas sintéticas foram apreendidas. Os suspeitos foram presos em uma casa no bairro EFAP. No local, os policiais encontraram êxtase, cocaína e maconha. Seguindo com a investigação, a polícia ainda apreendeu 800 micropontos de LSD, droga sintética, em uma casa no bairro Marechal Bormann. Os envolvidos foram presos em flagrante. Eles têm idade entre 20 e 30 anos. As investigações davam conta de que indivíduos estariam realizando entregas em uma motocicleta de drogas ilícitas. Esses indivíduos foram identificados, foram monitorados e foram flagrados realizando entregas de drogas. Identificado o local onde esses indivíduos realizavam o armazenamento da droga, a equipe policial agiu e conseguiu flagrar 4 pessoas mantendo em depósito diversos tipos de drogas ilícitas, especialmente drogas sintéticas do tipo LSD e êxtase. Uma das maiores apreensões de LSD já feitas em Chapecó. E quase 4.000 unidades consumidoras estão sem energia elétrica neste momento na região central da capital, agora meio-dia e 42 minutos. Segundo a Celesc, equipes de manutenção estão fazendo o reparo, mas ainda não se sabe o que causou essa queda de energia. Moradores relataram que a luz caiu por ouvirem uma explosão na região da Avenida Hercílio Luz. Nós seguimos em contato com a Celesc e qualquer nova informação a gente atualiza aqui no seu Jornal do Almoço.
E agora a gente faz mais uma paradinha e no próximo bloco vamos voltar a falar do maior assalto já feito em Santa Catarina. A quadrilha deixou a cidade de Criciúma sitiada. Eles usaram armas restritas de forças militares, fizeram reféns e 2 pessoas foram baleadas. Foi uma noite de terror. A gente vai mostrar também o que o governador Carlos Moisés fala sobre esse crime. Agora, 12h42, já voltaremos com você. Meio-dia, 45 minutos, de volta com as informações da noite de terror que viveram os moradores de Criciúma. Uma quadrilha com cerca de 40 pessoas atacou o banco, comércio, fez reféns e deixou 2 agentes de segurança feridos. O foco em uma única agência, a Tesouraria Regional do Banco do Brasil. E toda essa violência foi testemunhada de perto por moradores da região central da cidade, né, Denise? Infelizmente, Elaine, muitos moradores foram acordados pelo barulho de tiros e explosões. Logo depois da meia-noite, muitos vídeos começaram a circular nas redes sociais. Muitas dessas imagens são fortes, como você viu aqui ao longo do Jornal do Almoço. Alguns desses moradores conversaram com a gente e contaram um pouquinho desse que é um dos maiores assaltos já registrados no estado. Eu tava dormindo já, até que eu acordei com barulho de tiros. Eu moro bem próximo ao Banco do Brasil. Então, quando eu acordei, eu comecei a escutar aquilo ali. Eu falei, gente, o que é isso? Até que eu comecei a perceber que estavam vindo do banco. Nisso, a minha irmã já saiu correndo do quarto dela, também com medo. A minha primeira reação foi me esconder no guarda-roupa, porque eu tava com medo de ter alguma bala perdida, como eu morava ali perto. Então, eu me escondi no guarda-roupa. A minha irmã se deitou no corredor. E nisso eu comecei a ligar para a polícia, só que não dava, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo ainda. Até que eu comecei a ver os grupos de WhatsApp, a gente viu que a cidade inteira estava sendo tomada. Nisso vem o medo, cada bomba, cada tiro. A metralhadora é um barulho ensurdecedor, então cada barulho parecia que estava dentro da minha casa, a janela vibrava e foi momentos assim de terror, eu só rezava para Deus, para isso passar logo, e parecia que nunca ia passar, porque a gente sempre vê esses fatos, né, mas nunca acha que vai ser perto da gente. Oi, gente, bom dia, é a Aline, aqui da Central. Quero pedir para vocês que vocês estejam orando pelas nossas vidas, tá? Que vocês estejam, nossos colegas estejam orando pelas nossas vidas. Nós estamos encurralados aqui dentro do batalhão. Eu nunca vi tanto tiro na minha vida, gente. Acho que foi para mais de 200 tiros. Só rezem por nós, por favor. A nossa situação é crítica e é grave. Nós não sabemos como vai terminar. Tudo começou ali por volta das 11h30 da noite, né? Aí eu comecei a ouvir disparo, até então eu não sabia de onde estava, do que era esse barulho, né? Porque era um disparo atrás do outro. E eu não sabia se era foguete, se era tiro, se era alguma explosão. Eu não sabia definir o que era. Até que eu conversei com uma amiga minha. E ela falou, não, estão assaltando o banco, os bancos ali de Criciúma e tal. Então eu comecei a me informar mais, aí foi quando eu descobri, né, que tinha bastante gente armado e enfim, estava ocorrendo um assalto de grande proporção. Então, assim, eu procurei ficar mais, né, não sair de casa, ficar ficar no meu quarto. E os disparos, assim, continuaram até umas 2 horas da madrugada do dia 1º de dezembro. E foi um momento, assim, bem intenso, porque eu moro próximo, né, ao Terminal Central aqui, e estar perto e vivenciar e ouvir isso, assim, de perto, foi uma experiência horrível.
Os bandidos agiram também na BR-101. O túnel do Formigão, que fica em Tubarão, foi alvo da quadrilha. Vamos voltar agora com o Paulo Miller, que no deslocamento para Criciúma passou pelo túnel. Isso mesmo, Denise. Quando eu e o repórter cinematográfico Renato Soder estávamos saindo lá de Florianópolis, por volta das 6 horas da manhã a gente passou ali pelo túnel. O trânsito já fluía normalmente, né, no sentido sul da BR-101, mas isso foi bem diferente, o cenário foi bem diferente durante a madrugada. Nós temos inclusive imagens das primeiras horas da manhã, dessa madrugada de terça-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão com placas de São Paulo parou ali no túnel por volta da 00:15 e obstruiu completamente a passagem ali no sentido sul da rodovia. Logo na sequência, o veículo também pegou fogo. Essa informação ela foi confirmada pelo 9º Batalhão da Polícia Militar aqui em Criciúma por volta da 00:30, ou seja, 15 minutos depois. Os criminosos também jogaram ali no local pregos, né, aqueles que são conhecidos como miguelitos, usados para furar pneus. O túnel ele só foi liberado 2 horas depois. A polícia disse que essa ação na BR-101 ela justamente demonstrou uma preocupação dos criminosos de impedir o acesso à cidade pelo túnel, né, já que poderia vir reforço rapidamente da capital Florianópolis. De manhã o cenário era bem diferente, como a gente vê nas imagens do repórter cinematográfico Renato Soder. O caminhão ele foi removido da pista por um guincho ocasionado pela própria Polícia Federal e também pela concessionária responsável pela administração ali do trecho da rodovia, a CCR Via Costeira. Na pista ficaram então as marcas aí desse incêndio, né, desse veículo e também um pneu. Nesse momento o túnel ele está completamente liberado, o trânsito fluindo ali no túnel do Formigão. Na entrada aqui de Criciúma também havia barreiras da Polícia Militar que paravam caminhões, veículos suspeitos, vans, justamente para tentar identificar e tentar encontrar os criminosos responsáveis por essa ação, né, que já está sendo tratada como o maior assalto a um banco aqui da história de Santa Catarina. Denise. E a movimentação da polícia chamou bastante atenção hoje de manhã no centro da cidade. Eles estavam trabalhando por ali, né? E a gente acompanhou também. Vamos ver na reportagem. Os tiros atravessaram a manequim e as roupas da vitrine. Minutos antes do tiroteio, a Lucimara estava arrumando a decoração de Natal da loja. 3 para meia-noite a gente subiu para nossa outra loja, só coloquei a chave na fechadura, começaram os disparos. Então, se a gente tivesse ficado aqui nessa loja, arrumando a vitrine como a gente estava, ao invés dos manequins, seria nós as alvejadas. A cidade amanheceu com parte do centro no chão. Os moradores recolheram das ruas o que os bandidos deixaram para trás na ação criminosa. Coisa de filme, tá? Coisa que eu nunca imaginei ver aqui na nossa cidade. A gente ficou bem horrorizada mesmo, a gente ficou trancada dentro da outra loja, no fundo da loja, esperando tudo passar, acompanhando, né, nos grupos, as notícias. Foi horrível. Se a noite foi tomada por bandidos, a manhã de hoje já foi bem diferente. Perto da agência, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias trabalharam desde cedo para desativar os explosivos que ficaram na rua do assalto. Perto das 9 horas da manhã, investigadores encontraram 10 carros que o bando usou na fuga, na cidade de Nova Veneza, a uns 20 minutos de Criciúma. Nós estamos falando aí de pelo menos 30 criminosos, pelo menos 10 veículos, com um farto armamento pesado, fuzis calibre 5.56, calibre 7.62, que já foram identificados, além de algo, né, quase que para outros países inacreditável, mas um armamento calibre .50 de uso restrito das Forças Armadas. Prejuízo por todos os lados, da agência ao comércio. Um prejuízo a gente estimula assim, de uns R$20 mil. Nada perto do trauma que a cidade do interior de Santa Catarina, com um pouco mais de 210 mil habitantes, vai carregar na história, com uma madrugada que teve repercussão internacional. O assalto foi destaque na BBC, com a manchete: Cerco no Brasil. Homens armados invadem banco em Criciúma. Destaque também no The New York Times. Homens armados atacam cidade brasileira, diz polícia. Já se iniciou o trabalho de investigação para tratar deste que podemos já afirmar ser o maior roubo de maiores proporções já acontecido no estado de Santa Catarina. Tivemos o que seria o
anterior, né, como mencionado pelo governador, em março do ano passado no aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, uma ação extremamente violenta. Porém, a mobilização dos criminosos que aconteceu nesta madrugada se tornou aí algo inédito. Eu creio assim que vai uns 10, 15 dias para conseguir dormir. Como a gente disse antes, as forças de segurança do estado estão aqui em Criciúma. O Eduardo Prestes acompanhou uma coletiva que aconteceu agora há pouco. Edu? Pois é, Denise, o governador do estado, Carlos Moisés, está em Criciúma, participou dessa coletiva de imprensa, junto com o delegado-geral da Polícia Civil e outras autoridades de segurança pública do estado, no Paço Municipal, na prefeitura aqui de Criciúma. Reforçou que realmente todo o contingenciamento da segurança do estado está em cima desse caso para dar uma pronta resposta, já que a ação dos criminosos acabou sendo bem sucedida, eles conseguiram levar todo esse dinheiro nessa fuga. O governador falou também que o estado já tem, uma expertise, já tem um bom retrospecto em investigações desse caso, citando inclusive o assalto lá em Blumenau, e disse que vai colocar todas as forças necessárias para conseguir dar a resposta em relação a isso. Vamos ouvir um trechinho da coletiva do governador do estado, Carlos Moisés, aqui em Criciúma. Olha só. Entendemos que o estado tem que continuar o seu trabalho de investigação, uma vez que, pelo que percebemos aqui, a ação foi bem sucedida para os marginais, essa é a verdade, eles conseguiram seu intento, mas nós precisamos, de fato, colocar o Estado à disposição, porque nós temos já um histórico de investigação sobre esse tipo de atuação com sucesso na resolução de problemas. Inclusive, ele citou durante a coletiva que polícias de outros estados, da Federação do Brasil como um todo, estão apoiando nessa ação de resposta. A gente lembra, só para finalizar, que essa é a segunda vez que um assalto a banco acontece aqui em Criciúma nessa magnitude, nesse tamanho. A outra foi em 2003, no Unibanco, que aconteceu aqui em Criciúma. Naquela ocasião, 2 policiais acabaram mortos. Nessa, temos um ferido até o momento. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Edu, pelas tuas informações. E agora a gente vai voltar para Florianópolis. Laine, é contigo. Por enquanto eu fico por aqui no Jornal do Almoço, mas a gente segue acompanhando e outras informações ao longo da nossa programação aqui na NSC. Denise, obrigada pela parceria de sempre, em especial a parceria de hoje, que a gente sabe o quanto teve que mobilizar a nossa equipe para conseguir levar o melhor da informação para o nosso telespectador. Bom trabalho para vocês aí no Sul. E a gente está falando aí desde o começo sobre toda essa questão e eu quero chamar agora a atenção de você que de repente ligou a TV neste momento e não sabe direito o que está acontecendo. Vamos à cronologia desse assalto que já é considerado o maior da história de Santa Catarina. 20 para meia-noite, bandidos fortemente armados atacaram um batalhão da PM. Chegaram a jogar um caminhão no local. 10 minutos depois, houve uma troca de tiros entre policiais e integrantes da quadrilha que se encontraram no centro da cidade. Um policial foi baleado. À meia-noite, foram ouvidos mais tiros. 00:10, os bandidos explodiram a agência bancária. 00:30, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que um caminhão usado pela quadrilha tinha sido incendiado no túnel do Morro do Formigão. Às 2h da manhã, a quadrilha fugiu em direção a Nova Veneza. Às 5h40, pessoas foram presas recolhendo notas de dinheiro no chão da cidade. Às 6h30, os carros usados pelos bandidos foram encontrados em Nova Veneza. Às 8 da manhã, o esquadrão antibombas desativou 4 artefatos no centro de Criciúma. E de tudo que a gente mostrou aqui sobre esse que, repito, foi o maior roubo da história de Santa Catarina, ficam várias perguntas à espera de respostas. Por exemplo, o Mário falou lá no início como essa ação passou despercebida pelos órgãos de inteligência, como chegar até os criminosos. Eu quero saber agora a opinião do Anderson Silva sobre isso. Boa tarde, amigo. Boa tarde, André. Todos. Este que é uma das maiores da história de Santa Catarina vai deixar várias lições, várias respostas, que as autoridades vão responder nos próximos dias, e este roubo também serve de lição para o que o Estado vai ter daqui para frente em relação à questão de segurança pública. Os especialistas dizem, Laine, que há algumas formas de agir nesses casos. A primeira delas é a questão de inteligência que você citou. A inteligência é primordial para se evitar esse tipo de crime. A gente já viu casos aqui no Estado
em que as polícias conseguiram, antes mesmo dos bandidos executarem crimes do novo cangaço em cidades do interior do estado, os policiais conseguiram conter esses grupos criminosos. Nesse caso de Criciúma, isso não ocorreu, ou seja, houve um grupo organizado, provavelmente de fora do estado, que atuou na cidade. Os especialistas também dizem que quando o grupo é de fora do estado, é desconhecido, se arma, se organiza e vem para cá, é mais difícil fazer esse trabalho, mas é primordial que a inteligência haja antes de que o fato aconteça. Bom, depois que o fato aconteceu, como a gente teve em Criciúma, então passou pela questão da inteligência, a gente vai agora para o fato ocorrido na cidade de Criciúma. A partir daí, então, é que precisa haver uma resposta das autoridades, tanto na hora da reação rápida, de busca da Polícia Militar, algo que ainda está em andamento na cidade de Criciúma, e ao mesmo tempo de investigação. Mas não é uma investigação curta. Casos assim demoram meses, em alguns casos até ano para serem resolvidos, como a gente teve na situação de meses lá em Blumenau, no aeroporto Quero-Quero, em que os bandidos levaram em torno de 9 meses, levaram quase 10 milhões de reais, e a investigação agora está bem avançada, inclusive com uma audiência marcada para esse mês, e esse caso, inclusive, tem uma delação premiada lá na investigação fechada pelo Ministério Público do Estado. Então, Lene, a gente tem, a partir de agora, uma missão importante que vai desde o Instituto Geral de Perícias, que é minuciosamente buscar informações nos locais dos crimes, porque tem bastante espaço em Criciúma onde os bandidos passaram, então esse trabalho muitas vezes pode tirar uma digital, uma identidade que é jogada num banco de dados nacional e nesse banco de dados rastrear alguns dos envolvidos nesse crime. São mais de 20, 30 pessoas envolvidas diretamente segundo as investigações, fora indiretamente quem pode estar envolvido também nesse crime. Então é importante uma resposta rápida. Mas claramente é um grupo organizado, baseado em organizações criminosas, com forte poderio para trazer armas fortes, fuzis 556, 762, que são fuzis poderosos, como uma metralhadora .50, são armas muito pesadas que foram usadas pelos bandidos, que mostram, mais uma vez, um grande poder de organização desse grupo criminoso. Acima de tudo, o Estado precisa responder e reagir. É importante que as forças de segurança estejam unidas, tirem lições como essa questão da inteligência, tirem aprendizados e possam, o quanto antes, dar retorno e resposta à sociedade catarinense. Lane, para finalizar, esse tipo de situação altera a sensação de segurança das pessoas, porque está no dia a dia, está na rotina do cidadão. É diferente de outros crimes que muitas vezes acontecem isoladamente ou com uma ou outra pessoa, mas isso está ali no dia a dia, no meio das pessoas. Criciúma foi sitiada, foi dominada por bandidos e o Estado não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Valeu, Anderson. Muito obrigada. A gente segue acompanhando. Um bom trabalho para você aí. Agora, 1h, 1 minutinho. Uma última informação antes de encerrarmos, e essa agora diz respeito à Covid-19. Segundo a informação da nossa colega Dagmar Spaltz, a Secretaria de Saúde de Itajaí publicou uma errata para corrigir informações que foram identificadas como falsas pelo Ministério Público no relatório sobre o uso da cânfora, que é um medicamento homeopático que foi distribuído na cidade de Itajaí como medida preventiva contra a Covid-19. E nessa correção, a Prefeitura diz que o uso da cânfora não reduziu o número de mortes por Covid-19 e nem diminuiu os sintomas da doença, ao contrário do que havia divulgado. Até ontem, Itajaí tinha registrada 196 mortes por Covid-19, é o terceiro maior índice aqui do estado. E você acompanhou nessa edição especial do Jornal do Almoço o assalto em Criciúma. Nós traremos todas as informações ao longo da nossa programação e hoje à noite no NSC Notícias, também ancorado direto de Criciúma. Um abraço para você, a gente se vê amanhã às 11h45. Vem aí o Alisson Francisco com o Globo Esporte. Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal do Almoço, oferecimento Giasse, 60 anos conquistando grandes amigos.
E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Unesc, nossa universidade comunitária. Globo Esporte. Oferecimento. Nano Protect, o único antivírus spray certificado pela Anvisa contra o coronavírus. Vini dos Santos, do escritório na praia como salva-vidas ao sonho de ganhar um mundo nas ondas.